Fala, massa atleticana, sim, o Galo foi roubado, assaltado, furtado, meu irmão, garfado, do jeito que você quiser. A gente vai trazer um corte aqui do HG revoltado com o que fizeram com o Galo lá no Beira-Rio. Meteram a mão, sim, expulsão errada, pênalti que eles tiraram com o VAR. Foi uma verdadeira vergonha o que fizeram com o Galo ontem. Sem mais delongas, a gente vai tocar esse vídeo. Você vai ver o HG aí revoltado. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. De um lado, o Inter. Do outro, o Atlético Mineiro. O famoso jogo dos 6 pontos, para ver quem poderia respirar aliviado ao fim da 31ª rodada. E aos 16 minutos do primeiro tempo, a arbitragem já começou a participar. Depois de um ataque puxado por Rafael Borré, o juiz não marcou nada em um primeiro momento, mas o VAR pediu a revisão do lance. Falta para o Inter e vermelho para Vitor Hugo. O Atlético, que pouco havia criado, conseguiu achar um lançamento de Saravia para Rony. O atacante adiantou, Bernabé disputou e o árbitro marcou pênalti para o Galo. Mas o VAR entra em ação mais uma vez. Pênalti retirado. O Sampaoli reclamou das marcações do árbitro. 1, 2, 3 vezes. E agora o Atlético estava com um jogador a menos e sem o treinador na beira do gramado. Aos 11 minutos da segunda etapa, Alan Patrick dividiu com o zagueiro atleticano e foi expulso pela arbitragem que estava em cima do lance. E mais uma vez, o VAR chamou e corrigiu a decisão do juiz. Se todo lance assim fosse vermelho, ninguém reclamava nada. Se todo lance assim não fosse vermelho, ninguém reclamava também nada. Então, se você usa o mesmo critério, acaba com as reclamações. Existem muitas reclamações, opiniões diferentes, por quê? Não segue o mesmo critério, então não estou aqui questionando a arbitragem nem ninguém. Só enquanto a gente não seguir o mesmo critério sempre, vai ser difícil, vai ter sempre reclamações. Aquela falta de critério da arbitragem, teve um lance de pênalti no Rony ali, que para nós foi pênalti, que no jogo que Bahia e Inter teve um pênalti similar e deram o pênalti pro Bahia. Aí só que vai tendo essa falta de critério, vai prejudicando o jogo, vai enervando nossos erros, a gente começa a tomar cartão amarelo por reclamação, que a gente tenta controlar e não consegue. Lamentável, mais uma vez a gente vir aqui falar de arbitragem. É chover no molhado, a cada rodada nós temos algum clube reclamando, né, e entendo que o que aconteceu hoje aqui foi realmente preocupante. Com o empate, o Atlético Mineiro fica na 13ª posição e se prepara para seu próximo confronto com o Bahia. Vitor, deixa eu contar uma coisa para você. Não é o que fala, é o jeito que fala. Você pode mandar uma pessoa a merda carinhosamente, lá merda. Ou você pode fazer que nem eu fiz semana passada aqui, quando eu fui reclamar do incêndio nessa porcaria dessa mata aqui do lado. E não tem nada aqui atrás, não. O pessoal fica perguntando para mim o que está escrito aqui. Não tem nada. Isso aqui é só para não ficar assim, ó. Entendeu? Não dá. Você trabalhar em televisão, aí vai falar que você fica só assim, vai fazer um vídeo. Isso aqui me ajuda. Aí você segura pega uma caneta, filho, segura. Ô, Vitor, tem coisa, cara, que você tem que chegar batendo aquele negócio na mesa. Senão não vira, sabe? Senão não vira. Não dá para um ofíciozinho. Não dá. Não, mas é a característica dele, então põe outro para falar. Você traz o Cristiano Nunes, traz ele da seleção para ele dar uns gritos. O Thiago que adora. Não dá. Esses dias eu fui num restaurante, eu não vou falar o nome do restaurante, não, porque às vezes pode querer anunciar aqui uma hora, não aqui no programa, porque eu jamais faria um testemunhal deles aqui, que eu acho muito ruim. Tem um restaurante ali em cima que o povo vai abrir a loja dando a gritar. Me ajuda, cara. Mas tem hora que você tem que chegar e dar uma porrada, né? Porque não dá para ser tão educado. Uma desgraça essa arbitragem, cara. Alex Stefano, não tem critério, né? Stefano. Isso é horroroso. Esse cara é horroroso. Vocês, árbitros, muitos deles estão preocupando demais com o aspecto físico, belos corpos. Mas, cara, e o preparo, irmão? Se se escoram no VAR o jogo inteiro. E parece, eu não duvido que tenha uma orientação de cima de,
Não banca, não. Se escora no VAR. A impressão que eu tenho é essa. Porque esse Alex Stefano aí, ele escorou no VAR, quer dizer, não é que ele escorou no VAR, mas ele dependeu do VAR para tirar. Escorou no VAR, sim. É porque ele deu no campo o VAR. O VAR salvou ele. Aí o VAR atirou a boia para ele. E eu já vou daqui a pouco entrar nas polêmicas, tá? Aliás, eu vou entrar agora. Porque não dá para falar do jogo sem falar das polêmicas de arbitragem. Ah, eu queria. Né? Então, pra mim, o Vitor Hugo não era pra ter sido expulso, mas tem gente que vai ficar aqui, porque não tem problema, não era pra ter sido expulso. Foi pênalti no Rony, sim, porque aquilo ali não é mão de referência. Eu ponho a mão, puxo, depois dou um empurrãozinho. Em velocidade, irmão. Agora, o lance do Alan Patrick não tem nada a ver com nós aqui, né? Tá de brincadeira, né? Que não era nem lance pra amarelo, hein? Nem pra amarelo. Vou deixar você falar primeiro, porque se o Elton começar, você não fala. O HG, a arbitragem brasileira, ela vive uma grande crise, né? A gente tem uma esperança... Jovem. a gente tem uma esperança com a chegada do Samir disso mudar. Mas tá ficando difícil acreditar nisso, porque o árbitro, ele apita com o VAR, HG. Ele apita olhando o VAR. Por exemplo, chega o primeiro lance... Pra mim, o Vitor Hugo tinha que ter sido expulso, HG. Eu acho que ele deveria ter sido expulso. Mas o grande problema é, por que não expulsou o Gustavo Gomes no Palmeiras e Cruzeiro? Se o Gustavo Gomes teve uma intensidade maior do que a do Vitor Hugo ontem lá no Beira-Rio. E foi frontal. Então não existe critério. Expulsar o Everton Araújo no Flamengo Sport no sábado. Por que não expulsar o Gustavo Gomes? A arbitragem brasileira não tem critério. E sobre o lance do Rony... Ele falou que o contato não foi suficiente, né, para desequilibrar. Eu quero ver alguém correndo com o outro segurando seu ombro assim, ó, e balançando o seu ombro. Se isso não é desequilíbrio. Então, acho que o Vitor Hugo deveria ter sido expulso, só cobra a falta de critério em relação ao Gustavo Gomes no Palmeiras e Cruzeiro, e acho que foi pênalti no Rony. Pois não, Eltinho? Porque eu acho que a gente vai debater muito sobre as questões de arbitragem. Então, só queria chamar a atenção para uma palavra que eu usei na rádio e eu não tinha usado ao decorrer do ano, quando eu ia falar sobre o Atlético, que foi organização. Era algo que a gente pedia muito para o Atlético ter, principalmente quando o Cuca deixou o seu trabalho, e a gente já vinha falando da desorganização que era o Atlético. Então, em um jogo onde o Atlético perde um jogador, que é o caso do Vitor Hugo, com 15, 16 minutos do primeiro tempo, e o Atlético consegue se organizar, mesmo com um jogador a menos, fazer uma partida consistente, de forma defensiva. Então eu acho que era importante bater esse ponto aqui, destacar a organização que o Atlético teve, muito mérito do Sampaoli, que vem sim colocando um modo de jogar com esse Atlético. Tem sido um Sampaoli, eu acho que até um pouco mais evoluído nas questões táticas. O Sampaoli, que antes a gente via que era um time muito ofensivo, que se jogava muito ao ataque. O Sampaoli está sabendo montar o time do Atlético, e isso ele fez nesses meses que ele está trabalhando já no Atlético, de cuidar muito da parte defensiva. O Atlético era um time que sofria muito com bolas aéreas, sofria muitos gols, e o Sampaoli tem conseguido dar uma cara para esse sistema defensivo do Galo. E na partida de ontem, mesmo com um homem a menos, conseguiu fazer um time compacto, com as linhas mais próximas, tendo uma articulação melhor para conseguir segurar o adversário. Mesmo com as dificuldades que o Internacional tem, o Internacional é um time que está em queda técnica, a tabela mesmo tem mostrado isso, os problemas que o Internacional tem mostrado. Acho que o Internacional hoje apresenta um futebol tão ruim quanto foi aquele que o Atlético já apresentou em outros momentos dentro do Campeonato Brasileiro, onde eu mesmo aqui já falei por várias vezes que o Atlético jogava o pior futebol do Campeonato Brasileiro. E hoje, graças ao Sampaoli, o Atlético não é mais o time que apresenta o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Então isso é muito mérito do Sampaoli. E só para fechar, eu estava vindo para cá, vim de aplicativo para cá, e o motorista pegou e falou assim: ô Elton, só dá uma cornetada lá, porque eu acho que o Sampaoli mexeu errado ao tirar o Dudu. Eu já falei assim, pô, eu não vou poder fazer isso, porque eu concordei com a mudança do Dudu, para tirar o Dudu naquele momento. Porque o Atlético sofreria mais para marcar, precisaria
desgastar mais os seus atacantes e hoje o Dudu se tornou uma peça fundamental para o que o Sampaoli pensa para o futebol do Atlético. Então ter um cuidado a mais com o Dudu para não fazer ele sofrer tanto fisicamente, que foi uma busca do Sampaoli colocar o Dudu numa forma melhor físico. Então eu acho que ter um cuidado com o Dudu nesse momento, principalmente pensando que daqui 19 dias o Atlético tem uma grande decisão na temporada, que é a final da Sul-Americana, eu acho que tirar o Dudu naquele momento foi certeiro. E o time do Atlético, a organização voltou a fazer parte do futebol atleticano. Antes de ouvir o Valu e o Thiago Fernandes, eu preciso ouvir o Hulk também, que criticou a arbitragem. Aliás, daqui a pouco eu quero falar uma coisa sobre o Hulk do jogo de ontem, mas deixa ele falar primeiro aí. Cara, o lance assim é difícil porque às vezes a gente está ali dentro do campo e nós como atletas queremos dar nossa opinião e acaba vocês mesmo da imprensa interpretando de outra maneira, porque a gente só faz reclamar, porque a gente... Cara, e não é reclamação, não é chorão. É o que eu falo, cara, não sei se foi para expulsão ou não. Até perguntei ali pro árbitro, falei, professor, ele toca na bola primeiro e ele não tem... O pé dele, ele vai na mesma direção e em nenhum momento ele estica a perna. Então, é interpretativo. Só que tem, por vezes, marca, outras vezes não. Então, se todo lance assim fosse vermelho, ninguém reclamava nada. Se todo lance assim não fosse vermelho, ninguém reclamava também nada. Então, se você usa o mesmo critério, acaba com as reclamações. Existem muitas reclamações, opiniões diferentes, porque não segue o mesmo critério. Então, não estou aqui questionando a arbitragem nem ninguém. Só enquanto a gente não seguir o mesmo critério sempre, vai ser difícil, vai ter sempre reclamações. Ontem, quando expulsou o Vitor Hugo e o Dudu saiu, a princípio eu achei que o Sampaoli havia... O Sampaoli errou. Não era, ou era o Hulk ou era o Rony. Aí eu pensei, não, mas aí agora com menos um, o Rony é mais útil. Eu tiraria o Hulk. Ele recompõe. Só que ontem, do jeito que o Atlético jogou, que ficaria mais na defensiva, era um jogo pro Hulk. Bola chegava nele. Capacidade técnica para reter a bola, segurar a bola, fazer a defesa respirar. Segurar a bola, chamar a falta. Isso aconteceu várias vezes. Então é a importância de um cara como o Hulk num jogo como o de ontem. Aí eu me lembrei, sabe de quê? Eu me lembrei daquele Atlético com Botafogo ano passado, no Independência? Retrasado, no Independência, que ficou empatado. Passado, 0-0. O Rubens foi expulso. Eu lembrei desse jogo, porque naquele jogo ali teve uma expulsão, o Atlético ficou muito... Metade do primeiro tempo. Exatamente. E aí o Hulk foi um jogador muito importante. Sim, ele quase faz um gol do meio campo. Exatamente. Então, num jogo como o de ontem, o Sampaoli, mais uma vez, você estava certo, cara. Você tirou realmente... Você não desgastou o Dudu para o jogo contra o Bahia, que vai ser muito importante. O Rony foi muito importante no jogo. Eu vejo a turma esculhambar o Rony, eu fico até incomodado, porque é o seguinte, ele pode ter lá suas limitações, eu gosto de jogador que briga dentro de campo, que luta, raça, que marca a saída de bola, que enche o saco de zagueiro adversário. E ele é esse cara. Porém... E ontem ele foi muito importante. Muito importante. Calma que você vai falar, deixa os coleguinhas falar aqui, senão só fica ali, né? Não tem problema. Os donos do Elton, né? Não tem problema. Acho que você está Eu e o Gui aqui hoje está inspirado, estamos verendo. Elton Novaes. Mas eu tô contigo, viu, HG? Ainda mais no jogo que você tem um jogador a menos, tem um cara igual o Rony, que marca pra caramba, que incomoda a saída de bola, acaba sendo fundamental, porque ele ajuda e impede que o time adversário faça algum tipo de construção a partir do campo defensivo. Então eu imagino que essa ideia do Sampaoli foi muito em função disso. E pra mim foi uma ideia bem sucedida, porque o Atlético não foi tão incomodado pelo Inter. Até teve alguns lances que o Inter incomodou, mas eu acho que o Everson foi o melhor em campo. Essa escolha do Rony ajuda muito. Sim. Especialmente nessa questão da marcação. Mas, o Everton, eu acho que não tem como a gente falar desse jogo sem falar da arbitragem. Eu não teria expulsado o Vitor Hugo. O Guilherme até citou, fazendo uma comparação ali em relação ao lance do Gustavo Gomes, mas eu discordo do Gui nessa. Eu acho que são lances completamente diferentes. O do Gustavo Gomes é um carrinho frontal e esse é um carrinho lateral. E o Gustavo tem mais intensidade, né? O Gustavo tem mais intensidade também. Agora, em relação ao Rony, eu sigo acreditando que não foi pênalti. Pra mim, não foi pênalti. E o braço no ombro, Thiagão? Cara, pra mim é algo assim, natural ó, de jogo. puxando... É eu chegar e fazer assim, ó, opa... Não, Thiago, ele fez opa, não. Opa, ele não fez, não. Essa explicação sua não devia fazer. Olha lá, Thiago. Thiago, não é opa. Você passou tempo na tela. Thiago, não é o mínimo de intensidade. Ele busca o cara, tá tentando encontrar o cara. Como é que você vai falar de intensidade estando aqui no ar-condicionado, querido? Thiago, dá pra saber, dá pra você ver no lance. Você tá correndo, você tá na velocidade. O cara segura o seu ombro e puxa pra frente e pra trás. O Rony se joga. Porque ele puxa pra trás, depois ele dá, depois ele força pra frente. Ele tenta buscar o Rony. Ele
costas. buscar Thiago, o Rony. presta atenção na o mão Rony, no quando ombro. Sente, Foca na quando mão sente no o ombro. toque do... Olha a mão no o ombro, Rony, Thiago. Eu prestei atenção, Olha a mão no gente. ombro, Thiago. Slow. A mão no ombro, Thiago. Puxei e Gente, empurrei. eu vi, Pênalti! eu vi, revi, mas não é Ademir pênalti esse contra o lance. Bahia. Ademir Eu contra o concordo. Bahia. Mostra aí. Ademir, ó. Olha lá. Diferente. Pênalti! Hein? E o critério? Completamente diferente. Não existe critério. Aquilo ali teve intensidade, foi pênalti. Olha lá. Mas é completamente diferente. Olha a mão no ombro. São lances Olha a mão no completamente ombro. diferentes. Eu não consigo comparar maçã com batata. Não, gente. não. São duas Só coisas uma diferentes. vontade, irmão. Thiago, Só uma consigo- vontade é Thiago, Só uma chata. vontade. Thiago. Eu acabei de falar que eu não expulsaria Thiago. o Vitor Hugo. Não, eu não, não não, expulsaria não. o Vitor Thiago, Hugo. o Rony Acho que tá o na Atlético foi frente dele prejudicado na hoje. velocidade, ele puxa o Rony e depois empurra. Ele não puxou, puxa, o empurrou, Rony puxou, empurra. O Rony puxou, empurra. isso. O Rony se joga quando Puxou. sente o toque Ensina, do Bernabé. Guilherme, ensina O pra Bernabé ele. encosta Thiago. nele e ele se joga Thiago, completamente. se Não você- foi se você absolutamente tiver correndo nada. e alguém te Não puxar, foi e aí? pênalti. Cara, basta mim. Olha lá, Thiago. Só eu não me jogar igual o Rony. Thiago, eu tô tentando te ajudar, Rony, Thiago. mas Olha você lá, tá olha lá, me Thiago. Você tá me induzindo ao Você tá erro que brigando você com a tá imagem, cometendo. Thiago. Olha a Você imagem tá na cometendo tela. um erro. Você tá e brigando você com a tá querendo me imagem. induzir ao mesmo erro que Ademir, você. Ademir, olha lá. Pode do Ademir. São lances Pode do Ademir. completamente Ó, a do diferentes. Ademir, na sequência. São Ó, olha lances o Ademir. completamente diferentes. não. Lances Ó, Thiago. completamente diferentes. Vocês estão comparando duas coisas inexistentes. Esse aí existe apenas um empurrão. O outro vocês dizem que existe um puxão e depois um empurrão. Meu irmão, Cara, o meu irmão. Bernabé é A um cara imagem que- tá aí, Thiago. Tem um Ele consegue negócio, puxar tem um o Rony e negócio, jogar lá na vocês frente. que fizeram Vocês estão faculdade, ficando eu acho loucos. que vocês devem ter aprendido lá, não se briga com a imagem. Eu não Não tô se brigando briga com a com a imagem, imagem. cara. Não aconteceu Nunca. absolutamente Essa nada. aí no se lance de briga ontem. com a imagem. Ele tenta buscar o Rony Não num- se num briga com a contato de imagem. referência, Você está e o Rony defendendo uma se joga. Referência? Brigando com a Num imagem. Que contato de referência? o Isso aí é Rony se loucura. joga. Isso aí é Thiago, loucura. O Rony Thiago, se joga. Ali Depois ele de já, contato ali de ele já referência, perdeu a foi disputa na absolutamente nada. velocidade, Thiago. Foi nada. Ele já perdeu a disputa. Perdeu a disputa Aí de ele velocidade, puxa pra o onde? Rony. Pra linha de fundo, Thiago, gente. Vocês estão ficando loucos. esquece o resto da imagem. Esquece- Foca no ombro esquece do o resto da Rony. imagem, tá pensando Olha só a numa mão no coisa. ombro do Rony. Você tá querendo defender uma coisa que não Olha a existiu, mão um no pênalti. ombro do Rony. Volta Você a tá imagem. defendendo- Olha, tá querendo olha a mão- defender um pênalti olha a mão no inexistente. ombro do Rony, Thiago. E não pode colocar a mão no ombro do Rony. Se você puxar, não. Mas ele não puxa, ele Não, só encosta. olha ali, aí, não, Thiago. você tá O brigando Rony com a quando imagem. sente... Olha ali, sente- Thiago, você tá não, brigando não, com a não, imagem, não, não, O Thiago. Rony quando sente o toque, ele se Não, joga. não, não, Thiago, não, você tá não. brigando com a imagem. Puxa e Olha, empurra. olha a diferença Sutilmente. entre as duas imagens. Tem uma música do Skank, Ele aliás. claramente empurrando Aliás, o Ademir aliás, e ele encostando aliás. a mão no Rony. São Aliás, duas coisas falando em distintas. Skank, Foi falando em nada. Skank, nós vamos continuar a discussão, o Balu vai falar aqui. Eu deixei esse tempo aqui, inclusive, pode voltar para cá, por favor. Todo mundo sabe que foi pênalti. Quem discorda que foi pênalti, já está errado. Nasceu errado. Nasceu errado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito desse jogo de ontem. Cara, e a verdade é que foi uma vergonha o que fizeram com o Atlético ontem. Uma vergonha. Simplesmente assaltaram o Galo. Como o Elton falou ali, o Galo veio muito bem organizado, jogando um bom futebol. Aí, logo no início do jogo, eles inventaram aquela expulsão do Vitor Hugo. Rapaziada, não existe, cara. Ele não estica a perna pra atacar ou pra atingir o jogador. Então você já começa bem no iniciozinho do jogo, já prejudicando o Galo de cara. E tá escancarado que o VAR que fez toda essa merda. Porque o árbitro não marcou, tá? O pênalti o árbitro marcou. E a expulsão do outro lá, esqueci o nome dele, Alan Patrick. Tudo bem, até discutível, realmente, do mesmo jeito que não foi do Vitor Hugo, também não foi dele. Mas o VAR, fora nessa situação, cara, roubou demais o Galo. Foi escancarado o assalto que eles fizeram. Não era pra expulsar o Vitor Hugo. Cara, e aquele pênalti, cara, o Thiago quer dar razão, falar que não teve pênalti. Pelo amor de Deus, gente. Você correndo... Se alguém encosta a mão em você, já tira totalmente o seu equilíbrio. Isso você dando um trote. Você correndo em velocidade, irmão, o leve que ele puxou ali já tira totalmente o equilíbrio do Rony, cara. Aí você vir falar que o Rony se jogou. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, pelo amor de Deus. Eu sou mais fortinho, o Thiago também. A gente não corre muito. Mas é nítido, cara, é claro pra qualquer um que quando a pessoa tá correndo, se você encosta nela, por mais leve que seja, você já tira o equilíbrio. Ele deu uma puxada, cara,
Não tem como brigar com a imagem, como eles falaram, brigar com a imagem. Pênalti claríssimo. E mais uma vez o Galo foi garfado pela arbitragem. Já estava um ambiente todo virado para o Inter, que vem num momento muito ruim, não consegue jogar bem. Eles deram o ingresso para a torcida lotar lá, o Beira-Rio não lotou. E aí o VAR, a arbitragem, veio para defender o Inter, cara. Cara, um absurdo, cara. Se tá aí, sério, você vê, cara, uma raiva, um ódio que dá da arbitragem de ontem, cara, que era pra gente ter conseguido sair com a vitória. Só de ficar com o Vitor Hugo em campo, a gente chegaria à vitória. Mais ainda o lance do pênalti. Era uma vitória com certeza, cara. Pelo que o Atlético vem apresentando, e mesmo sem -1, ainda conseguiu controlar o jogo ali, não teve sustos com o Internacional. O Atlético, mais uma vez, foi garfado. E aí, eu concordo plenamente com o que a HG falou. Aí vem o Vitor todo... mas... Bom, tem que dar um tapa na mesa, mano. Caraca, meu irmão. A gente foi realmente muito prejudicado. Aí chega ele... Meu irmão, não é assim não. Se tu for reclamar desse jeito, não vai dar em nada. Meu irmão, precisa ter critério. A expulsão que não era pra acontecer. Agora, mais escancarado é o pênalti, cara. Que raiva, cara, que dá. De lembrar. Meu amigo, o cara tá correndo. O jogador do Internacional perdeu pro Rony na corrida. Que referência que você vai ter? O cara já tá na sua frente, você não tem que buscar referência nenhuma. Não é nem um lance pra cabecear, o cara encostou pra pegar referência. Pelo amor de Deus, o cara tá na sua frente correndo, aí você pega, encosta no ombro dele, dá uma leve puxada pra ter referência. Meu irmão, a leve puxada no cara correndo é pênalti claríssimo. Você tira o cara da jogada. Ele tava indo pra linha de fundo, não interessa, ali ele ia ter ainda um lance pra cruzar, pra tentar cortar pra dentro da área. Então, sinceramente, cara, é revoltante. Cada vez que eu vejo essa imagem, é revoltante ver que o VAR chamou pra tirar um pênalti, cara. Fala, não teve intensidade. Meu irmão, não precisa de intensidade o cara na corrida. Não é um chute na canela do jogador. Não é um lance pra cabecear que eles estão disputando espaço. Cara, é corrida. Encostou no cara correndo, você vai desequilibrar ele. É lei da física, meu irmão. É realmente brigar com a imagem. Sinceramente, cara, é revoltante ver assim, o que aconteceu com o Galo, mesmo tendo uma boa atuação, sendo equilibrado, sendo organizado, não chegar à vitória por interferência da arbitragem. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre aqui procurando tudo sobre o nosso Galão da Massa para deixar você atualizado sempre sobre o nosso Atlético. Valeu, rapaziada, um grande abraço.